Se eu fosse começar, qual caminho eu seguiria, tá? Eu seguiria para criar a agência de SEO. Então, se eu tivesse que criar a partir de agora, e outro mercado que é interessantíssimo para você ter essa linha é o mercado de B2B. Por que o mercado de B2B? Ele é um mercado, tá? O mercado de B2B tende a lutar mais por resultados, tá? Então, o mercado de B2B, como é o caso da minha agência, a gente vende serviços para outras empresas, tá? A gente vende para outras empresas, simplesmente coloca dessa forma, tá? Eu vendo para outra empresa, eu quero chegar a outra empresa. E o cliente ideal dessas empresas, que também são empresas, costumam buscar soluções ou fornecedores dentro do Google. Então, aqui o mercado de B2B, ele se aproveita de como é formada a empresa dele. Então, normalmente, quem vai procurar, por exemplo, por SEO, vai jogar no Google, consultoria de SEO, agência de SEO, ou somente SEO não, né? Porque é uma busca muito genérica. Mas o cara vai procurar fornecedores de SEO, empresa de SEO, variações desse tipo de coisa. Então ele busca isso para fazer orçamentos. Então é extremamente normal. Por exemplo, empresa de brinde. A gente já trabalhou e trabalha com várias empresas de brinde. Cara, normalmente você vende brinde para quem? Para empresas, para o mercado corporativo. E você joga no Google ali para procurar fornecedores e buscar orçamentos, tá? Então, o meu jogo, a minha linha aqui, tá? É de mercado B2B. Deixa eu só marcar aqui o mercado B2B, mercado de e-commerce. É que o cliente ideal do mercado B2B, ele usa muito o Google para procurar fornecedores. Então passa a ser uma fonte de aquisição relevante. Se a sua audiência tá lá, você tem que estar lá, tá? Então existe uma lógica muito boa para vender SEO para este perfil de empresa, tá? O perfil da empresa B2B. Porém, neste mercado, em algumas linhas, você precisa justificar e explicar o que é SEO, tá? Então, é mais ou menos alguns dos mercados de B2B você é obrigado a explicar o que é o tal do SEO, porque os caras não têm sites grandes, às vezes o cara tem um site muito velho, defasado, não tem página suficiente e é problemática, tá? Então, no meu modo de ver, é um mercado que, dependendo do ângulo que você pega, ele funciona muito bem. Se eu fosse você, procuraria empresas que já fazem anúncios no Google. Isso facilitaria a explicação de que o canal Google é relevante para o negócio daquela empresa, tá? Então, se você fosse fazer o mercado de B2B que paga uma grana legal, é interessante você fazer uma explicação ali, né, e buscar empresas que anunciam online. O mercado de infoprodutores, principalmente em formato perpétuo, pode aproveitar da demanda recorrente do Google, tá? Então, aqui eu enxergo que o mercado... Beleza. Que o mercado, que quem trabalha com perpétuo, cara, já sabe, provavelmente o cara já anuncia no Google, né? Provavelmente, vou até colocar, provavelmente ele já anuncia no Google Ads, na parte de buscas, para conseguir vender todos os dias. Falta apenas criar uma estratégia orgânica. Então, assim, caras que eu prospectaria no mercado de infoprodutores é justamente o caminho de você procurar os caras que já fazem, né? Infoprodutores que já anunciam no Google Ads. Tá lá, né? Se você busca pelo nome dele, ele anuncia, você pode ir atrás de fato desse cara, porque provavelmente esse cara poderia fazer um trabalho com você de longo prazo, beleza? Então, acredito bastante. Como disse a Sônia aí, níveis de consciência, isso mesmo, né? Quem diria aí o Eugene Schwartz, né?
o cara que escreveu um dos materiais mais incríveis que eu já li, mas são níveis de consciência que você tem. O infoprodutor médio, ele não tem consciência que existe o produto SEO. Ele não tem consciência, tá? Ele faz um trabalho, ele escuta primeiro e ouve falar de anúncios online e aí depois ele simplesmente acaba dando mais ênfase, cada vez mais ênfase para os anúncios online, começa a ganhar dinheiro e não tem nenhuma estratégia de SEO. Ele simplesmente desconhece essa oportunidade ou no final do dia ele não quer criar uma estratégia de longo prazo, tá? Então, falta apenas criar uma estratégia orgânica, porém, esse mercado vive de imediatismo, tá? Então, muito cuidado, que o mercado de infoprodutores é muito enviesado em lançamento. Eu tenho que fazer um lançamento e aí vai explodir. E se não fizer agora e não crescer agora, não funcionou. Cara, trabalho de SEO, principalmente para infoprodutores, é algo de 2 anos, pelo menos. Não tem como você falar, que eu vou tirar você do 0 a 10 milhões em 6 meses. Tá. Na parte de anúncio até dá, se você acertar, sei lá, um lançamento, você pode fazer 10 milhões. Tem gente que faz, tem gente que é prodígio e faz. Né? Já tem vários casos nesse mercado. Né? Ou pelo menos R$1 milhão em 6 meses. Tem gente que consegue. Agora, no geral, a estratégia de SEO é uma estratégia de longo prazo. Então você tem que vender uma estratégia de longo prazo. Aqui a venda fica complicada, pois você precisa alinhar a expectativa de que o resultado virá em cerca de 1 a 2 anos, beleza? Se o cara não tiver disposto a investir de 1 a 2 anos, já era, se ferrou, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que colocar é o mercado de atuação, certo? 3 mercados de atuação bem legais para você trabalhar: e-commerce, B2B e infoprodutores. E Cota, você faria os 3 logo de início? Não. Se eu tivesse que entrar nesse mercado, eu entraria no mercado de e-commerce. Qual que seria o próximo? Infoprodutores. Vender SEO para infoprodutores é algo que eu acho que tem um potencial muito grande. Porém, o cara acaba cancelando, e eu já trabalhei com vários infoprodutores, porque ele vive de imediatismo. Ele não quer o resultado no longo prazo. E isso te complica. Te complica bastante, tá? Então o cara fala assim, pô, mas tá demorando muito para ter resultado. Aí você vai ver, o cara tinha 0 presença digital, a gente tá fazendo um trabalho, tá criando ali o espaço para ele tá posicionando em várias palavras-chave, mas ele fala, eu vou ter que tirar o dinheiro, os 10 mil que eu tô gastando por mês, se eu tivesse botando para gerar lead todo mês, estaria com um volume gigantesco de lead por aqui, eu estaria distribuindo mais conteúdo. Só que ele não está olhando daqui 2 anos. Daqui 2 anos ele está gigantesco, né? Em termos de orgânico. E aí quando ele percebe que algum concorrente fez isso, fica difícil pegar. Então, o que você vai fazer aqui para procurar? Então, qual que é o próximo passo? Tá? Passo número 2. Passo número 2. Encontrar possíveis clientes, tá? E acho que o passo número 3, abordar esses possíveis clientes. Então, abordar possíveis clientes. Então, a gente agora parte, eu estabeleci o que eu vou fazer, né, o cenário geral para quem que eu vou trabalhar, e eu tenho que encontrar esses possíveis clientes. Aqui eu marquei como? Eu não marquei de jeito nenhum, né? Vou botar só em negrito, então. Vou botar aqui em negrito, vou botar aqui em negrito. Então, legal. Então, como é que eu como encontrar empresas de e-commerce? Você tem 2 caminhos, tá? O caminho A e o caminho B. Você pode procurar por tecnologia ou procurar pelo Google. Então, o que é procurar por tecnologia? Você vai acessar um site como a BuiltWith, tá? É uma ferramentinha aqui que a gente costuma utilizar. Dentro do BuiltWith eu posso procurar por tecnologias. Então, por exemplo, posso escrever aqui, loja integrada. Quando eu escrevo loja integrada, clico nela, eu consigo ver, né, as informações sobre sites da internet que utilizam a loja integrada e eu consigo ver quantos sites brasileiros possuem loja integrada. Então aqui, quando eu fiz essa listinha, eu consigo ver aqui uma lista de sites que estão utilizando loja integrada. E isso pode me ajudar, né, a encontrar essas empresas. Posso fazer isso com vários e-commerces, tá? Posso procurar
através de tecnologia, utilizando a Built With, tá? Built With, procuro por tecnologia, ou usando operadores avançados, eu consigo procurar diretamente no Google. E que jeito que eu faria aqui no Google para encontrar algum tipo de empresa? Alguém deu o exemplo de clínica, né? Então, clínica odontológica, tá? Imagina que eu quero trabalhar com clínicas odontológicas, tá? Eu vou colocar clínica odontológica, vocês vão ver aqui que já aparece anúncio, aparece a parte de negócios locais e eu começo a navegar nessas empresas aqui, ó, várias clínicas odontológicas. O que sempre aparece em uma clínica odontológica? Normalmente tem um botão escrito agendamento ou agendar. Então eu vou fazer uma pesquisa por in text, vou colocar, ou seja, no texto, eu quero que tenha a palavra agendamento ou agendar, tá? O ou é feito pela aquele pipezinho, barrinha em pé, e eu posso ter, né, entre mais colchete, você pode botar quantas palavras você quiser. Então, a hora que eu colocar aqui, ó, agendamento, agendar, eu quero somente clínicas, e eu preciso botar aqui, ó, entre aspas, clínica odontológica, eu vou ter somente clínicas odontológicas e o telefone delas, perfeito? Então eu começo a ver aqui, ó, várias clínicas odontológicas que eu consigo ter acesso a elas utilizando o próprio Google. Então esse é um operador avançado interessante. Posso também utilizar telefone, porque é um elemento que sempre aparece nessas páginas. Então posso colocar agendamento, agendar ou telefone, que é normalmente o que aparece no site, junto com clínica odontológica. E aí eu tenho uma relação novamente de páginas